Vamos explorar a rica e fascinante história da França, um país conhecido por sua cultura vibrante, arte deslumbrante e um legado histórico que moldou o mundo. A França pré-histórica abrange um período fascinante que se estende desde o aparecimento dos primeiros hominídeos, há cerca de 1,8 milhões de anos, até o início da história escrita, por volta de 500 a.C. Durante essa época, diversas culturas e civilizações se desenvolveram, refletindo a evolução das técnicas e modos de vida. Períodos da pré-história francesa. Paleolítico, cerca de 1,8 milhão de anos a 10 mil a.C. A França foi habitada por várias espécies de hominídeos, dos quais os mais conhecidos são os neandertais e, posteriormente, os Homo sapiens. Os grupos de caçadores-coletores utilizavam ferramentas de pedra, osso e madeira. As famosas cavernas decoradas, como as de Lascaux e Chauvet, datam desse período, apresentando pinturas e gravuras que são evidências do desenvolvimento artístico e religioso da época. Mesolítico, cerca de 10 mil a.C. a 5 mil a.C. Este período marca a transição entre o Paleolítico e o Neolítico, com mudanças climáticas que levaram ao surgimento de mais vegetação e fauna. As comunidades começaram a se estabelecer em locais permanentes, e a pesca e a coleta se tornaram mais comuns, criando uma base para a agricultura futura. Neolítico, cerca de 5 mil a.C. a 2500 a.C. A agricultura começou a se desenvolver em várias regiões da França, com a domesticação de plantas e animais. As pessoas passaram a viver em aldeias e a construir estruturas permanentes, como casas e templos. O período neolítico também é marcado pela construção de monumentos megalíticos, como os dólmens e as alignementes de Karnak, que têm função cerimonial ou funerária. Idade do Bronze, cerca de 2500 a.C. a 800 a.C. Com a introdução da metalurgia, as comunidades começaram a trabalhar com bronze, o que permitiu a criação de ferramentas e armas mais eficientes. As relações comerciais com outras regiões europeias se intensificaram, levando ao intercâmbio cultural e tecnológico. As práticas religiosas e os cultos ganham importância, e surgem os primeiros indícios de hierarquia social. Idade do Ferro, cerca de 800 a.C. a 500 a.C. O uso do ferro se torna comum, o que leva a avanços significativos nas técnicas agrícolas e militares. Diferentes tribos e povos, incluindo os celtas galo-romanos, começam a se estabelecer, criando uma rede de comércio e cultura. O surgimento das primeiras cidades fortificadas sinaliza a evolução das organizações sociais nesta época. A pré-história da França é marcada por inovações tecnológicas, artísticas e sociais que moldaram as bases para civilizações que viriam na sequência, influenciando profundamente a cultura europeia ao longo da história. A Gália e a conquista romana. A Gália, uma vasta região da Europa Ocidental que correspondia aproximadamente ao que hoje é a França, Bélgica e partes da Suíça, foi habitada por várias tribos celtas antes da conquista romana. A história da Gália e sua conquista romana é um tema fascinante que ilustra a interação entre culturas, guerra e política. Contexto da Gália. Antes da chegada dos romanos, a Gália era habitada por diversas tribos celtas, organizadas em pequenas comunidades. Essas tribos eram guerreiras e frequentemente envolvidas em disputas entre si, o que, em parte, facilitou a conquista romana. As tribos da Gália eram conhecidas por suas habilidades militares e seus costumes culturais distintos. A conquista romana. A conquista romana da Gália ocorreu principalmente ao longo do século I a.C. e é mais notavelmente documentada nas Comentários sobre a Guerra Gaulesa, de Júlio César. A campanha de César na Gália começou em 58 a.C. e durou até 50 a.C., um período em que ele utilizou não apenas a força militar, mas também a diplomacia para dividir e conquistar as tribos gaulesas. Principais eventos. Batalha de Bibracte, 58 a.C. Esta batalha foi um dos primeiros grandes confrontos entre as forças romanas e as tribos gaulesas, levando à vitória de César e ao reconhecimento de sua autoridade na região. Revolta de Vercingetorix, 52 a.C. A figura mais emblemática da resistência gaulesa foi Vercingetorix, que uniu várias tribos contra os romanos. No entanto, ele foi derrotado na Batalha de Alesia, que marcou um ponto de virada decisivo na guerra.
Subjugação total. Após a derrota de Vercingetorix, César consolidou seu controle sobre a Gália, impondo a autoridade romana e introduzindo a cultura romana na região. Consequências da conquista. A conquista da Gália teve várias consequências significativas. Romanização. A Gália passou por um processo de romanização, onde a cultura romana, a língua latina e as instituições romanas foram introduzidas e passaram a ser integradas à sociedade gala. Desenvolvimento urbano. Cidades romanas como Lugdunum, atual Lyon, foram fundadas e prosperaram, tornando-se centros de comércio e administração. Integração no Império Romano. A Gália tornou-se parte integrante do Império Romano, contribuindo economicamente e militarmente. A Idade Média e os feudos. A Idade Média é um período que se estende aproximadamente do século V ao século XV e é geralmente dividido em três fases: Alta Idade Média, Baixa Idade Média e Idade Média Central. Na França, esse período foi marcado por grandes transformações sociais, econômicas e políticas, sendo o sistema feudal uma das características mais proeminentes. O feudalismo. O feudalismo era um sistema social e econômico baseado na posse da terra e nas relações de vassalagem. Nesse sistema, o rei concedia grandes porções de terra, feudos, a nobres, conhecidos como senhores feudais, em troca de lealdade e serviços militares. Os senhores, por sua vez, podiam dividir suas terras entre vassalos menores, formando uma estrutura hierárquica. Estrutura da sociedade feudal. A sociedade feudal na França era estratificada e composta por três principais grupos. Nobreza incluía os reis, duques, condes e senhores feudais. Esses indivíduos detinham o poder político e econômico e eram responsáveis pela administração dos feudos. Cavaleiros eram soldados de elite que serviam os senhores feudais em troca de terras ou renda. O código de cavalaria que rege as suas condutas enfatizava a lealdade, a bravura e a honra. Camponeses, servos, a grande maioria da população, trabalhavam a terra dos senhores feudais em troca de proteção e um lugar para viver. Os servos eram frequentemente ligados à terra, o que significava que não podiam deixá-la sem a permissão do senhor. Economia e produção. A economia feudal era predominantemente agrária. A produção estava centrada nas aldeias, onde os camponeses cultivavam grãos, criavam gado e produziam bens para a subsistência. O sistema de relações de troca e a produção em pequena escala caracterizavam a economia medieval. A influência da Igreja. A Igreja Católica desempenhou um papel crucial durante a Idade Média. Não apenas era uma força espiritual, mas também uma potência política e econômica. A Igreja possuía vastas extensões de terra e muitas vezes funcionava como um intermediário entre os senhores feudais e o povo. Monastérios e catedrais eram centros de aprendizado, cultura e preservação do conhecimento. Fim do feudalismo. O feudalismo começou a entrar em declínio no final da Idade Média, principalmente devido ao surgimento de cidades e ao fortalecimento do comércio. A peste negra, que devastou a população no século XIV, também teve um impacto significativo, levando a uma escassez de mão de obra e mudanças nos equilíbrios de poder. O fortalecimento dos reinos e o surgimento de governos centralizados também contribuíram para o fim do sistema feudal na França. Se você ficou interessado e quer saber mais por esse assunto, recomendo o vídeo que fiz da história da Idade Média, que irei deixar na descrição do vídeo e nos cards. A dinastia Merovingia e Carolíngia foram duas das mais importantes dinastias que governaram a França durante a Idade Média, desempenhando papéis significativos na formação da identidade francesa. Dinastia Merovingia 457-751. A dinastia Merovingia, fundada por Merovel, foi a primeira dinastia a governar os francos. Os merovingios dominaram a região que se tornaria a França moderna por cerca de 3 séculos. Durante esse período, os líderes merovingios, muitas vezes referidos como reis dos francos, eram conhecidos por seu estilo de governo descentralizado. As tribos francas eram frequentemente governadas por vários reis, levando a frequentes disputas de poder. Características dos merovingios. Reis cacetes. Os merovingios eram conhecidos por sua aparência longa e cabelo longo, o que era visto como um sinal de nobreza. A palavra merovingio deriva de Merovel, cujo nome significa poderoso em batalha. Cristianização. A dinastia viu a cristianização dos francos, especialmente sob o reinado de Clovis I, que se converteu ao cristianismo em 496.
Isso ajudou a unir os francos sob uma religião comum e permitiu a aliança com a Igreja Católica, fortalecendo seu poder. Declínio. A partir do século VII, a autoridade merovingia começou a declinar, em parte devido à arrogância dos nobres que tomaram os governos locais em suas próprias mãos. Dinastia Carolíngia 751-987. A dinastia carolíngia, que sucedeu à dinastia merovingia, é notória pela centralização do poder e pela expansão do reino dos francos. O mais famoso dos soberanos carolíngios foi Carlos Magno, que governou de 768 a 814. Características dos carolíngios. Poder centralizado. Diferentemente dos merovingios, os carolíngios implementaram uma administração mais centralizada e eficiente, o que ajudou a unir o império sob a autoridade do rei. Renascença carolíngia. O reinado de Carlos Magno também foi um período de renascimento cultural e educacional, conhecido como Renascença carolíngia. Ele incentivou as artes, a literatura e a educação, coletando eruditos em sua corte. Império. Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano em 800 pelo Papa Leão III, simbolizando a união prática da Igreja e do Estado. Legado. A dinastia merovingia estabeleceu as bases para a identidade franca e a consolidação do cristianismo na região. A dinastia carolíngia, por sua vez, é frequentemente vista como um precursor do sistema feudal que se desenvolveria na Europa medieval, influenciando profundamente a história política e cultural da França e de toda a Europa. Ambas as dinastias desempenharam um papel crucial na configuração da Europa durante a Idade Média, refletindo transições significativas nas estruturas de poder e nas alianças religiosas da época. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito prolongado entre França e Inglaterra, que ocorreu entre 1337 e 1453. Embora o nome sugira uma duração de 100 anos, na verdade, o conflito se estendeu por 116 anos e é caracterizado por uma série de batalhas, alianças e mudanças no poder político. Causas da guerra. A guerra teve várias causas, sendo as mais importantes: disputa pelo trono francês. A principal razão foi a contenda pela sucessão ao trono francês. Eduardo III da Inglaterra reivindicou o trono francês através de sua mãe, Isabel, filha do rei Felipe IV da França. A França, no entanto, favorecia a linha de sucessão através dos homens, o que excluía Eduardo. Interesses territoriais. Havia também disputas territoriais, especialmente na região da Aquitânia, que era de propriedade inglesa, mas cercada por território francês. Diferenças políticas e culturais. As tensões entre as nobrezas inglesa e francesa também foram um fator importante, com distintas alianças e rivalidades. Principais fases da guerra. Fase inicial, de 1337 a 1360. Esta fase inclui batalhas significativas como a Batalha de Crécy, 1346, e a Batalha de Poitiers, 1356, onde os ingleses conseguiram vitórias significativas, capturando o rei João II da França. Paz de Bretigny, 1360. A guerra foi interrompida temporariamente com a assinatura da Paz de Bretigny, que concedeu à Inglaterra vastas porções de território na França. Renovação da guerra, de 1369 a 1389, a França, sob o comando do rei Carlos V, reconstituiu suas forças e recuperou muitos dos territórios perdidos, levando a um período de paz relativa. Fase final, de 1415 a 1453. Esta fase foi marcada por reinícios agressivos por parte da Inglaterra, liderada por Henrique V, que obteve uma vitória decisiva na Batalha de Azincourt, 1415. Contudo, a dinâmica muda com a entrada de Joana d'Arc, uma jovem camponesa que se tornou líder militar francesa. Sua influência foi crucial para a coroação de Carlos VII e para o impulso da resistência francesa. Consequências. A Guerra dos 100 Anos teve profundas consequências, incluindo mudança no mapa político da Europa. A guerra resultou na perda de quase todas as posses inglesas na França, com exceção de Calais. A ascensão do nacionalismo. Através das vitórias e derrotas, tanto franceses quanto ingleses começaram a desenvolver um senso de identidade nacional. Impactos sociais e econômicos. A guerra causou devastação em várias regiões da França, levando a mudanças sociais significativas e à ruptura das estruturas feudais. Desenvolvimentos militares. A guerra também impulsionou inovações militares, incluindo o uso do arco longo inglês e a mobilização mais efetiva de tropas.
Em resumo, a Guerra dos 100 Anos foi um período crucial que transformou a França e a Inglaterra, moldando a política e a sociedade de ambas as nações nos séculos seguintes. O Renascimento Francês foi um período de grande efervescência cultural e artística que ocorreu na França entre os séculos XV e XVI, caracterizado por um renovado interesse pela antiguidade clássica e uma valorização das artes, da literatura e da ciência. Esse movimento foi influenciado pelo Renascimento italiano, mas adquiriu características próprias dentro do contexto francês. Contexto histórico: o Renascimento na França se desenvolveu em um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em meio a grandes transformações sociais, políticas e econômicas. A centralização do poder sob a monarquia, especialmente durante os reinados de Francisco I, de 1515 a 1547, foi um fator crucial para o florescimento do Renascimento no país. Principais características: humanismo. O humanismo, uma das bases do Renascimento, enfatizou o valor e a dignidade do ser humano, bem como a importância do estudo das letras clássicas e das ciências. Intelectuais franceses como Erasmus de Roterdã influenciaram este pensamento. Artes e arquitetura. Durante o Renascimento francês, pintadores como Jean Clouet e músicos como Claude Lejeune emergiram. A arquitetura também foi reformulada, com a construção de castelos e palácios que misturavam estilos gótico e renascentista. Literatura. Escritores como François Rabelais e Michel de Montaigne foram figuras proeminentes, contribuindo com obras que exploravam a natureza humana e a condição social, além de desenvolverem novos gêneros literários. Ciência e conhecimento. A busca pelo conhecimento e a valorização da ciência foram evidentes. A figura de Leonardo da Vinci, que passou um tempo na França, simboliza essa integração entre arte e ciência. Impacto e legado. O Renascimento francês teve um impacto duradouro na cultura e na identidade nacional. A ênfase na educação e no desenvolvimento das artes contribuiu para o fortalecimento da cultura francesa em contextos europeus e globais. O movimento preparou o terreno para os avanços do Iluminismo no século XVIII e influenciou várias áreas, desde a filosofia até as ciências sociais. Em resumo, o Renascimento francês foi um período crucial que empurrou a França em direção à modernidade, estabelecendo bases que ainda são visíveis na cultura contemporânea. A Reforma e as guerras religiosas foram eventos cruciais na história europeia do século XVI, marcando um período de intensas transformações religiosas, sociais e políticas. A Reforma. A Reforma Protestante começou na Alemanha em 1517, com as 95 teses de Martinho Lutero, e rapidamente se espalhou por toda a Europa, incluindo a França. O movimento protestante criticava a corrupção na Igreja Católica, a venda de indulgências e a necessidade de uma relação mais pessoal com Deus, sem a intermediação do clero. Na França, o calvinismo, uma das principais correntes da Reforma, ganhou força sob a liderança de João Calvino. Os seguidores de Calvino, conhecidos como huguenotes, começaram a desafiar a autoridade da Igreja Católica e a propor uma nova forma de prática religiosa, que enfatizava a leitura bíblica e a predestinação. As guerras religiosas. As tensões entre católicos e protestantes, huguenotes, culminaram em uma série de conflitos armados conhecidos como as Guerras Religiosas Francesas, que ocorreram entre 1562 e 1598. Entre os eventos mais marcantes estão: Massacre de Vassy, 1562, considerado o início das guerras, quando tropas católicas atacaram um culto huguenote, resultando em numerosas mortes. Batalha de Jarnac, 1569, uma importante vitória católica que enfraqueceu temporariamente os huguenotes. Batalha de Moncontour, 1569, outra derrota significativa para os protestantes. Massacre de São Bartolomeu, 1572, um dos episódios mais dramáticos das guerras, onde milhares de huguenotes foram mortos durante um ataque organizado por católicos em Paris, intensificando o conflito. Paz de Beaulieu, 1576, um cessar-fogo temporário que não durou, pois as hostilidades recomeçaram. Paz de Nantes, 1598. Finalmente Henrique IV, um huguenote que se converteu ao catolicismo, promulgou a Paz de Nantes, que concedeu liberdade religiosa aos huguenotes e trouxe uma relativa paz ao país. Impactos. As guerras religiosas tiveram profundas consequências para a França. Elas deixaram o país devastado, com a população reduzida e a economia em ruínas.
Além disso, o conflito moldou a identidade nacional francesa, estabelecendo uma tensão duradoura entre católicos e protestantes e influenciando a política e a sociedade por séculos. A reforma e as guerras que a seguiram também contribuíram para o fortalecimento do absolutismo, já que reis como Henrique IV e Luís XIV buscavam centralizar o poder e minimizar as divisões religiosas para garantir a estabilidade do reino. Esse período de conflito religioso não acabou plenamente com a paz de Nantes, pois as questões de intolerância e integração religiosa continuariam a ser desafios enfrentados pela França nos séculos seguintes. A Revolução Francesa, ocorrendo entre 1789 e 1799, foi um dos eventos mais significativos da história moderna, marcando uma mudança radical na estrutura política e social da França, que influenciou diversas nações ao redor do mundo. Contexto histórico. A França no final do século XVIII enfrentava uma crise econômica severa, exacerbada por guerras e uma má administração das finanças públicas. A população estava sobrecarregada por impostos altos, enquanto a nobreza e o clero aproveitavam de privilégios que os isentavam de grande parte das obrigações fiscais. O descontentamento popular crescia, especialmente entre a classe média emergente, que desejava mais representação política e direitos. Eventos principais. Queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Este evento simbólico marcou o início da Revolução. A captura da Bastilha, uma prisão estatal, foi um ato de rebelião contra o regime monárquico e os abusos do poder. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789. Este documento fundamental estabeleceu princípios como liberdade, igualdade e fraternidade, servindo como base para os direitos civis na França e em muitos outros lugares. Ascensão da República. Em 1792, a monarquia foi abolida e a Primeira República Francesa foi proclamada. Ludovico XVI foi preso e posteriormente executado em 1793, marcando um ponto sem retorno na Revolução. Período do Terror, de 1793 a 1794, sob a liderança de Maximilien Robespierre e do Comitê de Salvação Pública. Muitos considerados inimigos da Revolução foram executados durante este período, incluindo muitos revolucionários. Essa fase foi caracterizada por repressão brutal e paranoia política. Diretório e ascensão de Napoleão. Após o terror, a instabilidade política levou ao estabelecimento do Diretório em 1795. Em 1799, Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, encerrando a Revolução e se tornando o líder da França. Consequências. A Revolução Francesa teve consequências profundas tanto na França quanto no mundo. Ela desmantelou o sistema feudal e provocou uma série de movimentos democráticos e de independência ao redor do mundo. Ideologias como liberalismo e nacionalismo ganharam força, inspirando revoluções em outras nações. Além disso, a Revolução estabeleceu um precedente para o papel do povo na governança e questionou a legitimidade dos regimes absolutistas, definindo uma nova era de mudanças políticas e sociais que seriam sentidas durante os séculos seguintes. A Revolução Francesa é frequentemente lembrada por seu slogan Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que se tornou um importante mantra das aspirações democráticas ao redor do mundo. O absolutismo. No absolutismo, o monarca detinha poderes quase ilimitados, justificando sua autoridade com base na teoria do direito divino dos reis, que afirmava que o rei era escolhido por Deus e, portanto, não tinha que prestar contas a ninguém. Isso se traduzia em uma administração centralizada e forte, onde o rei controlava todos os aspectos do governo, incluindo justiça, impostos e políticas externas. Luís XIV e seu reinado. Luís XIV ascendeu ao trono em 1643 e governou até sua morte em 1715. Seu reinado ficou marcado por várias características que solidificaram o absolutismo na França. Centralização do poder. Luís XIV assumiu o controle total do governo, eliminando a influência da nobreza. Ele convocou assembleias de nobres, mas sua autoridade era absoluta, e ele frequentemente os mantinha sob vigilância para evitar qualquer rebelião. A construção de Versalhes. Para afirmar ainda mais seu poder, Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes, que se tornou um símbolo do seu reinado e do absolutismo. O palácio não apenas servia como residência, mas também como centro do governo e da vida social da corte.
A nobreza era convidada a viver em Versalhes, o que permitia ao rei controlar suas atividades e distraí-los de intrigas políticas. Política econômica. Luís XIV implementou políticas mercantilistas sob a direção de seu ministro das Finanças, Colbert. Essas políticas visavam aumentar a riqueza do Estado e a infraestrutura da França. No entanto, sua ambição levou a guerras dispendiosas que acabaram sobrecarregando a economia. Guerras e expansão territorial. Durante seu reinado, Luís XIV esteve envolvido em várias guerras, como a Guerra Franco-Holandesa e a Guerra da Sucessão Espanhola. Embora tenha conseguido expandir o território francês, essas guerras muitas vezes resultaram em grandes perdas financeiras e muitos conflitos internos. Cultura e artes. Luís XIV também foi um patrono das artes. Ele apoiou artistas, escritores e arquitetos, promovendo uma era de florescimento cultural conhecida como classicismo francês. O lema, "O Estado sou eu", simboliza a identificação de Luís XIV com a nação, refletindo sua visão de um Estado forte e glorioso. A Era Napoleônica. Foi um período marcante que se estendeu de 1799 a 1815, caracterizado pela ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, suas reformas políticas e sociais e suas campanhas militares na Europa. Ascensão de Napoleão. Napoleão Bonaparte chegou ao poder em 1799, após o golpe de Estado do 18 Brumário, que destituiu o diretório. Ele estabeleceu o consulado, tornando-se primeiro cônsul e, posteriormente, se autoproclamou imperador da França em 1804. Essa mudança de regime foi acompanhada por um forte apelo popular, principalmente devido à instabilidade política da Revolução Francesa. Reformas internas. Durante seu governo, Napoleão implementou uma série de reformas que modernizaram a França. Isso incluiu Código Napoleônico, 1804, uma reforma legal que consolidou as leis francesas, promovendo a igualdade perante a lei e a secularização do Estado. Educação, estabelecimento de um sistema educacional centralizado com a criação de liceis, escolas secundárias. Economia, reorganização financeira e criação do Banco da França, promovendo desenvolvimento econômico e industrial. Expansão militar. Napoleão é mais conhecido por suas campanhas militares, que estabeleceram a França como uma potência dominante na Europa. Ele conquistou a maior parte da Europa Ocidental e impôs regimes aliados ou dependentes, formando o chamado Império Napoleônico. Suas vitórias significativas incluem as batalhas de Austerlitz, 1805, e Jena, 1806. Entretanto, suas ambições expansionistas levaram a várias guerras, conhecidas como as Guerras Napoleônicas, que envolveram muitas nações europeias em conflitos constantes. Queda de Napoleão. A queda de Napoleão começou com a desastrosa invasão da Rússia em 1812, que resultou em pesadas perdas para seu exército. Em 1814, ele foi forçado a abdicar e foi exilado para a ilha de Elba. Retornou à França em 1815 por um breve período conhecido como os 100 Dias, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo e exilado definitivamente na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Legado. O legado da era napoleônica é complexo. Napoleão transformou a sociedade francesa, espalhou ideias de nacionalismo e modernização e deixou um impacto duradouro nas instituições políticas da Europa. As guerras napoleônicas também alteraram o mapa político da Europa e inspiraram movimentos de independência em diversas partes do mundo. A era napoleônica continua a ser um tema de estudo e debate historiográfico, refletindo as tensões entre liberdade, autoridade e o papel do líder carismático na história. A Restauração e a Segunda República são períodos significativos da história política francesa, marcando transições importantes entre regimes e a luta por formas de governo representativas. A Restauração, de 1814 a 1830. A Restauração refere-se ao período que se seguiu à queda de Napoleão Bonaparte e à retomada do trono por Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, em 1814. Este período foi marcado por diversas características. Restauração monárquica. A monarquia foi restaurada, mas Luís XVIII adotou uma constituição que limitava seus poderes, conhecida como a Carta de 1814, que estabelecia um sistema de governo constitucional e um parlamento bicameral. Tensões políticas. O período foi caracterizado por conflitos entre monarquistas moderados e radicais, assim como entre republicanos, liberais e realistas.
Grupos como os ultra-realistas que defendiam uma monarquia absoluta surgiram, tendo um impacto significativo nas políticas do governo. Revolta de julho de 1830. A insatisfação popular e a repressão aos direitos civis culminaram na Revolução de Julho de 1830, que depois Carlos X, último dos Bourbon a reinar. A revolução levou à ascensão de Luís Felipe, conhecido como o Rei dos Franceses. A Segunda República, de 1848 a 1852. A Segunda República foi instaurada após as revoluções de 1848, que derrubaram Luís Felipe e foi caracterizada por estabelecimento de um novo governo. A Segunda República foi proclamada em 24 de fevereiro de 1848, estabelecendo um governo democrático e representativo. O sufrágio universal masculino foi introduzido, permitindo que todos os homens adultos votassem. Desafios econômicos e sociais. O novo governo enfrentou sérios desafios, incluindo crises econômicas e tensões sociais. A implementação de ateliês nacionais, uma iniciativa de emprego para aliviar o desemprego, não teve sucesso, resultando em descontentamento. Conflitos internos e o golpe de Estado. A instabilidade levou a uma crescente polarização política. Em 2 de dezembro de 1851, Luiz Napoleão Bonaparte, então presidente da República, deu um golpe de Estado, abolindo a República e proclamando-se imperador como Napoleão III, inaugurando o Segundo Império Francês. A Restauração e a Segunda República representam momentos críticos na busca da França por um equilíbrio entre monarquia e república. Enquanto a Restauração buscou reinstaurar a monarquia, a Segunda República refletiu os ideais democráticos e as aspirações políticas da época, embora tivesse um desfecho que levou a um novo regime autoritário com Napoleão III. Esses períodos moldaram o futuro político da França, influenciando profundamente sua evolução democrática. As guerras mundiais tiveram um impacto significativo na França, moldando sua história política, social e econômica. Aqui estão alguns dos principais pontos sobre a participação e as consequências das duas guerras na França. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Causas e envolvimento. A França estava entre as principais potências aliadas junto com o Reino Unido e a Rússia. O conflito eclodiu devido a tensões nacionalistas, militarismo e alianças. A França queria recuperar a Alsácia e Lorena, que havia perdido para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Frente Ocidental. A guerra na França foi marcada por uma dura guerra de trincheiras. O território francês sofreu enormemente com cidades, vilarejos e campos devastados. Batalhas notáveis como a de Verdun e o Somme resultaram em milhões de mortos e feridos. Consequências. O final da guerra em 1918 trouxe a vitória aliada, mas também deixou a França com cicatrizes profundas. A economia estava em ruínas, muitos jovens morreram, e o país enfrentou o desafio de reconstrução. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas reparações à Alemanha. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Invasão alemã. Em 1940, a Alemanha nazista lançou uma Blitzkrieg guerra relâmpago contra a França, resultando na rápida ocupação do país. A França foi dividida em uma zona ocupada e uma zona livre, administrada pelo governo de Vichy, que colaborou com os nazistas. Resistência. Durante a ocupação, surgiu um forte movimento de resistência. Grupos clandestinos realizavam sabotagens e ajudavam a proteger e esconder judeus e outras vítimas do regime nazista. A figura de Charles de Gaulle emergiu como líder da França livre, mobilizando o apoio internacional. Libertação. Após o dia D em 1944, as forças aliadas começaram a libertar a França. A Batalha de Paris em agosto de 1944 foi um marco na libertação do país da ocupação alemã. Pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial deixou a França devastada novamente, mas também levou a mudanças significativas, incluindo a criação de um novo governo e a fundação da Quinta República em 1958 sob de Gaulle. A França também se tornou um dos fundadores da União Europeia, buscando estabelecer uma paz duradoura na Europa. Legado. As guerras mundiais influenciaram profundamente a identidade nacional da França, seus valores políticos e sua visão de segurança. A memória das guerras continua a impactar a sociedade francesa, com numerosos memoriais e cerimônias dedicadas a honrar os mortos e refletir sobre as lições do passado. A Quinta República e o pós-guerra.
foi estabelecida em 1958, em um contexto de grande instabilidade política e social. A França, após a Segunda Guerra Mundial, enfrentava desafios significativos, tanto internos quanto externos. Contexto da pós-guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a França estava devastada. O país tinha que lidar com a recuperação da economia, a reconstrução de infraestruturas destruídas e a descolonização, especialmente na Indochina e na Argélia. As consequências da guerra também se refletiram na política interna, onde havia uma falta de confiança nas instituições, especialmente na Quarta República, que se mostrou incapaz de lidar com crises. A crise da Quarta República. A Quarta República, de 1946 a 1958, era caracterizada por um sistema parlamentar instável, onde sucessivos governos se sucediam rapidamente. A decolonização e a Guerra da Indochina geraram tensões políticas acentuadas, culminando em uma crise na Argélia que ameaçava a integridade da França. O retorno ao poder do general Charles de Gaulle em 1958 foi uma resposta a essa crise, e ele buscou fortalecer a autoridade executiva. A Quinta República. A Quinta República foi assim criada com uma nova Constituição que estabelecia um sistema semipresidencialista, otorgando ao presidente maiores poderes executivos. Charles de Gaulle assumiu a presidência e implementou várias reformas, incluindo a modernização da economia e um impulso para o desenvolvimento nuclear, buscando posicionar a França como uma potência global. Impactos sociais e políticos. Durante a Quinta República, a França passou por significativas transformações sociais. A industrialização e a urbanização aceleradas mudaram a face do país, e o crescimento econômico, conhecido como Les Trente Glorieuses, os 30 Gloriosos, trouxe melhorias nos padrões de vida. No entanto, também surgiram movimentos de protesto, refletindo as novas demandas sociais, como os protestos de maio de 1968, que exigiam mudanças sociais e políticas mais profundas. A França contemporânea é marcada por uma rica tapeçaria de cultura, política, economia e questões sociais. Desde a reestruturação política das últimas décadas, a França tem lidado com uma série de desafios e transformações. Política. Nos últimos anos, a política francesa tem sido caracterizada por uma crescente polarização. O surgimento de partidos populistas, tanto à direita quanto à esquerda, reflete um descontentamento generalizado com os partidos tradicionais. O presidente Emmanuel Macron, que assumiu o cargo em 2017, tentou implementar reformas econômicas e sociais, mas enfrentou desafios significativos, incluindo manifestações como o movimento dos coletes amarelos que surgiu em resposta a aumentos nos impostos sobre combustíveis. Economia. A economia francesa é uma das maiores da Europa, com setores diversificados que vão desde a tecnologia e indústrias criativas até o turismo e a agricultura. Entretanto, a França tem enfrentado desafios, como altas taxas de desemprego, especialmente entre os jovens, e tensões relacionadas à globalização e à automação. Cultura. Culturalmente, a França continua a ser um farol global. Paris, frequentemente vista como a capital cultural do mundo, abriga museus renomados, teatros e festivais de cinema. A gastronomia francesa também tem um status elevado, sendo patrimônio cultural e imaterial da humanidade. No entanto, a diversidade cultural é um tema importante, com a presença de comunidades imigrantes que enriqueceram a sociedade francesa, mas também trouxeram desafios em relação à integração e identidade nacional. Questões sociais e identidade. As questões sociais, incluindo imigração, racismo e igualdade de gênero, têm sido tópicos de discussão fervorosa. A laicidade, um princípio fundamental da República Francesa, continua a ser debatida, especialmente em relação ao uso de símbolos religiosos em espaços públicos. Movimentos sociais como aqueles por direitos das mulheres e igualdade racial têm ganhado destaque, refletindo uma sociedade em busca de justiça e inclusão. Conclusão. E assim, a história da França é uma tapeçaria rica de conquistas e desafios. De um pequeno reino a uma das potências mais influentes do mundo, a França continua a fascinar e a inspirar. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal e comente qual parte da história da França mais te fascinou. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!